o meu povo e Faraó. No Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Deixa o meu povo ir para, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir para, deixa o meu povo ir. Aplauda o Senhor. Aleluia! Quantos estão felizes por estar aqui nessa tarde? Pode dizer um glória a Deus bem alto. Ih, foi muito fraco. Pode dizer um glória a Deus bem alto. Aleluia! Vamos continuar celebrando o Senhor. Amém? Vamos
fora dele não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque toda a vida está sob suas mãos. É o primeiro, pois ele é o primeiro, se ele é o cordeiro que vai te salvar. O mundo prepara ciladas, mas que se disser as ciladas não vão te tocar. Sobre todos e guarda fiel de Israel. Uma batalha travada, garante morada que tem com os anjos no céu. Um inimigo que tenta dizer pra você todo dia desista da cruz. O sol abrigo guardou o menino fugido do Egito da noite sem luz. Uma loucura e a fé traduz. Uma batalha travada, lutada, suada e vencida por Cristo Jesus. Sobre todos que morrem por todos e faz com que todos contemplem sua glória. Todos pecaram, tomaram caídos, todos em Cristo tiveram vitória. Uma saída, pois não tinha um plano, porque te amou e não quis te perder. Deu o que tinha de maior valor, o primeiro que tinha ele deu por você. Então se alegre, celebre, se lembre que a vida é dar de viver do Senhor. Nada que faça, que veja, que diga o que pense pode ser maior que esse amor. Então se alegre, celebre, se lembre que a vida é dar de viver do Senhor. Nada que faça, que veja, que diga o que pense pode ser maior que esse amor. E quão maravilhoso é, e quão maravilhoso é, E quão maravilhoso é que os irmãos vivem união. Quão bom e quão maravilhoso é, e quão maravilhoso é, e quão maravilhoso é que os irmãos vivem união. Então se alegre, celebre, se lembre que a vida é dar de viver do Senhor. Nada que faça, que veja, que diga ou que pense pode ser maior que esse amor. Então se alegre, celebre, se lembre que a vida é dar de viver do Senhor. Nada que faça, que veja, que diga ou que pense pode ser maior que esse amor. Nada é 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 maior que esse amor. E nada é maior que esse amor. 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 Que quão maravilhoso é, e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem união. Quão bom e quão maravilhoso é, e quão maravilhoso, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão aqui, que vieram aqui, disponíveis e sedentos por viver algo mais? Levante as suas mãos. Nós iremos passar o dia todo aqui, né? E eu acredito que assim como o meu coração está sedento por algo mais, eu acredito que o de vocês também está, né? Então nesse momento, meus amados, já comece a preparar esse ambiente de oração. Comece a preparar esse ambiente de adoração. Esqueça tudo que está ao seu redor e já comece a adorar ao Senhor. Comece a render a Ele glórias e aleluias. Comece a render aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de adoração. A palavra do Senhor diz em Romanos que nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Você entende que quando você entra no teu quarto e você fecha a tua porta, o Espírito Santo automaticamente, Ele já começa a traduzir para o Pai tudo aquilo que você está falando em oração? Você consegue entender isso? Que quando você
você fecha a porta do teu quarto, os céus eles se abrem. Quando você fecha a porta do teu quarto, as janelas do céu elas se abrem e o Senhor ele já começa a se inclinar para ouvir o que você está dizendo. Eu queria convidar você nesse momento a você fazer esse ambiente um ambiente de oração ao Senhor, porque é isso que o Senhor ele nos chama para fazer. Ele nos chama para poder entregar a Ele o nosso coração, todo o nosso coração e alma. Se você quer viver o sobrenatural, comece a pedir ao Senhor. Comece a pedir a Ele em oração. Sua voz, Ele ouve. Tu te revelas a mim, 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 tu te revelas, tu te revelas. Tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu tocas em mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Você consegue entender isso? Quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu tocas em mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, 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 eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Oh, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. E é por isso que o Senhor hoje me chama a orar. Você consegue entender o novo nível que o Senhor quer te levar? Um nível que eu e você não oramos mais só porque tem que orar, porque tem que bater um cartão, mas um nível que nós precisamos orar porque nós temos sede e fome de ouvir a voz dele. Um nível que nós precisamos orar, que nós queremos orar porque nós temos sede e fome de ouvir a voz dele. Você consegue entender que se você não ouve a voz dele, você ouve vozes de outras pessoas? Você consegue entender que se você não se inclina em oração para ouvir o que ele tem para dizer para você, você acaba se perdendo com vozes de outras pessoas, quando na verdade o que ele quer é que você diga para a tua alma: eu vou orar a ele, porque quando eu oro ele se revela a mim em oração, porque quando eu fecho a porta do meu quarto, a porta dos céus ela se abre para mim, e o Senhor
essa canção, eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, mas essa canção é nova, ninguém conhece essa canção. O que o Senhor quer que eu passe? E o Senhor, Ele me fez perder o sono de madrugada. Ele me fez dobrar os meus joelhos e orar constantemente. E quanto mais eu sentia o meu corpo querendo cansar, mais Ele falava: eu quero que você ore. Você vai trabalhar amanhã, não importa, eu quero que você ore. Você vai ter o teu dia a dia amanhã, não importa, eu quero que você ore. Eu quero que você converse comigo. Eu quero que você comece a conhecer a minha voz. Eu quero que você não terceirize mais a minha voz. Aquilo que eu tenho para falar com você no secreto é somente com você. Eu quero que você sinta essa canção, querido, da mesma forma como o Senhor me fez sentir. Ele está nos convidando a um novo nível, a um nível de conhecer a voz dele, a um nível de orar face a face. Moisés, quando subiu ao monte, na hora dele descer, ele precisava colocar um véu, porque tamanha era a glória refletida no rosto dele. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Quanto mais nós oramos, mais Ele nos transforma. Quanto mais nós oramos, mais Ele se revela a nós, o oculto e o escondido, aquilo que nós não sabemos. Quando eu oro, Tu falas por mim. Quando eu oro, Tu tocas em mim. Quando eu oro, Tu passas por mim. Quando eu oro, Tu abres o céu e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, Tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Levante as suas mãos e declare: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Porque quando eu louvo, Tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Traz o escondido pra mim, o que preparaste pra mim. Tu te revelas a mim. Te revelas a mim. E quando eu oro, Tu vens me encontrar. E quando eu oro, Tu vens me abraçar. E quando eu oro, vem me fortalecer. E quando eu oro, e quando eu oro, oh Jesus, Senhor, nos leva, Senhor, a um novo nível de relacionamento contigo. Amor por conversar contigo de madrugada. Senhor, tira o nosso sono, Senhor, mas nos faça ouvir mais do Senhor. Jesus, vem nos encontrar de madrugada em nosso quarto. Espírito Santo, nos faz te conhecer e prosseguir em te conhecer. Oh, eu não vos chamo mais de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu te chamo de amigo, porque o amigo, eu digo pros meus amigos tudo aquilo que o Pai, Ele já me revelou. Eu digo,
só você. É no secreto, é no secreto, é no secreto. E é isso que Ele faz. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Quanto mais relacionamento que nós temos com Ele, é isso que Ele faz conosco. Ele me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Ele me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Ah, querido, puxa esse ar do fundo e declara: me enxergou, me enxergou. Vem! Foi isso que Ele fez com você, e é por isso que você está aqui hoje, porque dia após dia é Ele quem te sustenta, é Ele que te sustenta. Minha cabeça, o meu Pai leva-me ao lugar onde só você. Te amo. Eu dependo. E é por isso que eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou. É por isso que você tem que orar. Eu oro, tu te revelas a mim. É por isso que você tem que orar. Eu vou orar, declara isso pra tua alma. Orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Ah, declara pra tua alma: eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Quando eu oro, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Quando eu oro no meu secreto, tu te revelas a mim. As coisas insondáveis, é no meu secreto que Ele me diz quem eu sou nele. É no meu secreto que Ele restaura a minha identidade nele. É no meu secreto que Ele me torna parecido com Ele. É no meu secreto, é no meu secreto que Ele enxuga as minhas lágrimas. É no meu secreto que Ele me ouve, que Ele me ouve. Glória a Deus. Será que você pode colocar a mão no seu coração? Você pode colocar a mão no seu coração e repetir isso de novo, querida? Você pode cantar isso de novo? E talvez você já orou para Deus várias vezes, em várias ocasiões, esperando algo ou alguém. Só que dessa vez você vai orar: Senhor, quando eu oro, tu se revela, Senhor Deus. E é somente essa expectativa que eu quero ter
com todo respeito ao milagre que você está esperando, com todo respeito à tua petição nessa tarde, mas se você colocar a mão no seu coração e orar e saber que a melhor resposta que você pode ter é a revelação da face do amado da sua alma. Você pode colocar a mão no seu coração de novo, com toda a verdade dele. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. É tudo que queremos, Senhor, é tudo que queremos essa tarde. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou louvar, 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 porque quando eu louvo, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Só a igreja nessa tarde. Eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, Até que nada mais importe, Senhor. Aplaude o Senhor mais alto que você puder nessa tarde. Até que nada mais importe, Senhor. Até que nada mais importe. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Dá vontade de ficar louvando. Você vai louvar muito mais ainda, tá, pessoal? A gente não está cortando o seu barato, não. Você vai louvar muito mais ainda. Amém? Quantos estão felizes nessa tarde? Alguém pode dizer um glória a Deus? Olha como esse irmão que está do seu lado está bonito, irmão. Se ele tiver com a camisa do Congresso, aí que ele está mais bonito ainda, irmão. Ele já é bonito sem a blusa do Congresso, né? Imagem e semelhança de Deus, aquela parada, a gente sabe como é que é. Agora, se ele for imagem e semelhança de Deus, tiver com a camisa do Congresso, aí não tem jeito, aí ele fecha com 10. É a camisa 10 e a faixa, aí não tem jeito. Aí, viu a confirmação? Amém, pessoal? Eu queria conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Veio aqui no Congresso, primeira vez, é de outra igreja, eu queria te conhecer. Levanta a mão o mais alto que você puder aí. Primeira vez aqui na igreja. Tem uma irmã aqui em cima já. Alguém já dedurou aqui, ó, do meu lado. Dedura mesmo. Quem está do teu lado falou que não vai levantar, está com timidez, mas fala para ele que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Beleza? Quem está do seu lado aí, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Visitante, primeira vez aqui na igreja, passou, poxa, viu o congresso, se interessou pelo tema. A igreja está começando a lotar. Eu sei que agora é a primeira ministração, a galera vem devagar, mas daqui a pouco a igreja vai ficar lotada. A arquibancada aqui vai fechar. Vamos lá, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A gente quer te dar um abraço e quer te dar um grande presente. Amém? A gente quer trazer um presente para você. Meu pastorzão está aqui, tudo bem com o senhor? Um grande abraço. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu vou contar, beleza? Me ajuda, a gente está com o tempo aqui, né, contadinho, mas eu creio que a gente vai conseguir. Vamos lá, eu tenho 1, 2, 3 com a minha irmã ali atrás, 3, 4, 5, 6 com meus irmãos ali em cima, 7 com você, beleza, não senta não, fica de pé. 7, alguém aqui embaixo? Alguém aqui? 7, 8, 9 com vocês duas, 10 com a minha irmã ali atrás, obrigado. 10, 11 com meu irmão, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 com a minha irmã ali atrás, 19, tô indo bem. Alguém aqui? Nessa aqui não, 20 com meu irmão ali, 20, 20 irmãos, 20 pessoas nos visitando hoje pela primeira vez, você pode aplaudir o Senhor? Agora, sem mais delongas, eu queria que você, que já ficou de pé, já não tem mais por que você estar com vergonha, tá todo mundo te olhando, já era, já foi. Queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão assim para frente, em forma de receber uma coisa que você vai receber. Feche seus olhos, se você abrir os seus olhos, você, como diria aquela canção antiga, vai ser comido de bicho. Quem lembra aí dessa aí? Feche seus olhos aí, bota a sua mão para frente aí, eu vou contar até 3 e daqui a 3 segundos você vai receber um presente maravilhoso.
Tem presente se movimentando, tem presente andando pela igreja. Esse aí você não tem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar, vamos alegrar em nome de Jesus. Uou! Vamos a uma casa do Senhor. Pô, tá baixo, Serginho. A galera tá devagar, meu querido, Serginho. A galera tá devagar, vamos lá. Aí, pastor César, essa é pra você, hein? Lá em cima. Lá em cima, com as vozes. Quase que eu soltei. Glória a Deus. Tem até a segunda voz, né? Vocês são bons mesmo, né? Só em cima, só em cima. Coisa linda, Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Tem até back vocal aqui, irmão. Galera é braba. Pode se assentar em nome de Jesus, irmão. Seja muito bem-vindo, nossos queridos visitantes, à comunidade evangélica Rehoboth. Pessoal, quem tiver com o carro estacionado de frente para lá, né? Nessa rua aqui, quem colocou o carro nessa rua aqui, tiver de frente para lá, tem que mudar o sentido, beleza? Pessoal do estacionamento veio aqui avisar. Se você está nessa condição, acerta lá rapidinho, em nome de Jesus. Aos visitantes, sejam muito bem-vindos. Essa comunidade evangélica Rehoboth. Nós somos discípulos do pastor Alexandre e da pastora Bárbara, são os pastores aqui da igreja. E tem sido um tempo maravilhoso sobre a nossa vida. Completamos 10 anos. Tem sido um tempo de muito ensinamento, né? Estamos debaixo dessa nuvem profética do ano de Timóteo. Quem gosta da primeira e da segunda carta de Paulo a Timóteo aí? Quem gosta muito? É bom demais, né, cara? É muito bom. Então a gente está debaixo dessa nuvem profética e o nosso tema tem muito a ver com isso. Então seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Fica até mais tarde. A gente vai ter hoje ainda Gabriel Mota daqui a pouco, Davi Silva. Daqui a pouco a galera das oficinas vai estar ministrando na igreja, os jovens, beleza? Vai ter muita coisa boa. O pessoal da dança, as meninas da dança prepararam uma coreografia linda para encerrar o nosso congresso. E eu acredito de fato que vai ser uma tarde e noite muito abençoada, beleza? Eu juntei a liderança de jovem ali, eu falei, pessoal, eu sei que vocês trabalharam, eu sei que a gente se preparou, mas eu quero desfrutar, irmão. Eu quero aproveitar. Eu quero receber palavra, eu quero chorar na presença do Senhor, eu quero me alegrar e viver isso tudo junto com vocês. Amém? Então vamos para a nossa primeira ministração? Sem mais delongas? O tema dessa primeira ministração, dentro desse tema Talmide, é Talmide de si. É o nome dessa ministração. Talmide de si. Pergunta para esse irmão que está do seu lado assim, fala, você é Talmide de si? O que é que ele respondeu? Ele falou, não sei ainda, não vou falar nada, não sei que negócio é esse. Talmide de si. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael, um grande prazer estar aqui nessa tarde ministrando a palavra para vocês. Muito obrigado ao pastor Alexandre, pastora Bárbara, os pastores de Rehoboth, por sempre olhar com muita misericórdia para minha casa, para minha família. E independente dos momentos que a gente passa, sempre tive as mãos estendidas na minha liderança, acreditando, primeiro como homem, como pai, como marido, e depois como ministro do evangelho. E por conta disso eu estou aqui, por conta da minha esposa, que também sempre me ajuda muito, né, amor? Sempre uma referência para nós, para nossa filha. Essa mulher aqui é a mais linda de Rehoboth. Desculpa as mulheres aí, mas se eu tenho que falar a verdade, eu estou no púlpito. Dá um tchauzinho, amor, para a igreja. Não, de pé, não. Você não é assim. A minha esposa, a mulher mais linda da igreja. Minha filhota está dormindo ali no colo da madrinha dela. E é uma grande alegria estar aqui hoje ministrando para vocês. Amém? É Talmide de si. Ou Talmide sou eu. Gostei, legal. Quem teve essa ideia do Talmide sou eu? Boa, tá na visão. Essa parada mesmo.
primeira ministração é talmide de si ou talmide sou eu, beleza? Pode ser também. Mas talmide de si talvez faria um sentido melhor na perspectiva de que o talmide, ele é a tradução hebraica da palavra discípulo. Então, o talmide de si é alguém que se tornou discípulo de si mesmo. Em que aspecto? Alguém que não se tornou uma pessoa, repita comigo, ensinável. Repita comigo, o talmide de si é alguém que não se tornou ensinável. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em algumas coisas que você fizer, em algumas coisas que você achar interessante. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho a seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afaste do mal. Essa palavra, ela vem para nós como uma flecha no nosso coração, e talvez seja uma grande receita e um grande antídoto para a nossa geração. A palavra é clara, expositiva, quando ela diz: confie no e não no seu coração. Sabe por quê? O seu coração, ele vai te fazer talmide de si mesmo. O seu coração, ele vai dizer que você não precisa de liderança. O seu coração vai dizer que você é capaz de ensinar a si mesmo e encontrar dentro de você resposta para as situações da sua vida. E talvez uma grande dificuldade do nosso tempo hoje é formar uma geração ensinável. Formar alguém que você consiga chegar e falar assim: cara, isso aqui não está legal. E a pessoa falar: beleza, vê se há em mim algo que não te agrada, Senhor. Sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Nós somos capazes de externar isso para Deus, mas essa colocação, ela é aniquilada quando nós chegamos diante de esposa, chegando diante do marido e falar: marido, vê se há em mim algo que não te agrada. Vê se há algo em mim que precisa mudar. Nós dissemos que somos ensináveis na perspectiva e na ótica do homem para Deus, mas não somos ensinados entre nós. Nós nos tornamos vazios nesse ensinamento e nesse discipulado de talmide entre pessoas. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz: aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama seu irmão que vê, ele é mentiroso. Então nós precisamos entender que a nossa relação como igreja, a nossa relação eclesiástica como corpo de Cristo, vai ser uma extensão do nosso relacionamento com Deus. Porque nós vamos discorrer ao longo da palavra, nós vamos entender uma problemática que aconteceu no Jardim do Éden, que Cristo reestruturou, para que Jesus olhasse para mim, para você e falasse: ide e fazei discípulos. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Então nós estamos debaixo de ordenanças e de direcionamentos do próprio Deus, que Ele faz porque entende que é o melhor para nós. Quem tem um carro aqui? Você coloca água no seu carro para dar um rolê em Bangu? Por que você não coloca água no reservatório de combustível? Por quê? Por que vai dar ruim, Danilo? Por que não pode? Já se pararam para pensar que nós estamos debaixo de regras e entendimentos, sejam lógicos, sejam não lógicos, que eles são reais? E existem verdades absolutas à luz do Evangelho que não adianta a gente tentar entender. Por que não coloca água no reservatório de combustível? Porque tem um manual dizendo que não pode colocar lá. Porque existe um fabricante, existe um engenheiro que um dia olhou para aquele veículo e falou assim: vou projetar de uma forma maravilhosa. Assim como um dia na eternidade Deus olhou e falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos de um modo admirável e façamos de um modo em que ele consiga progredir, que ele consiga caminhar, que ele consiga conviver em sinergia com outras pessoas. E existem vias de regra que você, querendo ou não, faz parte da humanidade, faz parte. São regras físicas, regras químicas que o seu talmide de si não vai poder quebrar. Então olha para esse irmão com todo carinho e fala: ser talmide de si não é a solução. Você não consegue mudar a lei da gravidade dizendo: vou pular daqui de uma forma especial, agora eu vou pular de forma especial, vou lançar uma palavra aqui, você vai cair debaixo da mesma
lei da gravidade. Por quê? Porque é algo que já está pré-estabelecido. Então Deus, ele criou princípios a serem cumpridos para nós, dentro da estrutura eclesiástica da igreja. E quando nós encontramos pessoas com essa síndrome de ser talmide de si, nós entendemos uma coisa. Me pergunta, o que, pastor? Nós fomos criados para adoração. Ponto. Queira você não, queira você sim, você foi criado para adorar algo ou alguém. Não, pastor, eu não adoro nada não. Você adora. Você pode não estar entendendo o que você adora. Talvez você adore aquilo que você não queira adorar. Talvez você adore a si mesmo. Mas dentro de um princípio lógico da humanidade, você foi criado para adoração. Ponto e acabou. E é por isso que Deus vai dizer, dentro dessa necessidade de adoração, quando Deus ele cria o homem, ele vai visitar Adão todos os dias, na viração do dia, porque ele entende que dentro da criação dele foi colocado um princípio de adoração. Então Deus se apresenta como um encaixe perfeito para a necessidade do seu coração, que você não vai encontrar em balada, você não vai encontrar em festa, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você foi criado para adoração, irmão. Ele deixa um vazio dentro de você, não é frase clichê não, ele deixa um vazio do tamanho de Deus. Só que quando você não encontra esse entendimento de que você precisa de Deus, você vai preencher esse vazio com várias situações. E o grande perigo dessa tarde é você preencher consigo mesmo. Eu sou talmide de si. Quando eu tiver um problema eu resolvo sozinho. Ninguém é por mim, ninguém consegue me ajudar, ninguém me entende. Talvez seja essa a grande mensagem que está vendendo nas músicas de rapper hoje. Jovens que estão vazios, precisando de uma ajuda, de uma referência paterna, de alguém, mas não conseguem viver esse relacionamento de talmide, porque se encheram de si mesmo. Aqui ninguém toca, aqui ninguém entra. Aqui sempre foi eu por mim mesmo. Enquanto tem um Deus querendo acessar o teu coração, querendo te quebrantar e te mostrar quanto você é amado. Então que nessa tarde seja uma tarde de quebrantamento para todos nós, amém? Todos nós. E talvez o nosso grande desafio seja ensinar essa geração a ser ensinável. A palavra talmide, ela deriva do hebraico discípulo. E lá em Israel, os jovens, eles eram pegos até os 10 anos de idade. Os rapazes que eram muito inteligentes, que destacavam nessa sociedade israelita, eles eram separados para ser tomados a um ensinamento diferente. Eles eram colocados à exposição da Torá, e até os 10 anos eles tinham que entender a Torá completa, decorar a Torá completa. Quando eles passavam desse estágio, eles iam para um segundo estágio. Esse segundo estágio se chamava Beit Talmud, onde eles mergulhavam no restante das escrituras. Se ele passasse por esse primeiro estágio, ele ia para o segundo estágio, e ele saía não somente daquela parte inicial da Torá, e ele mergulhava no restante das escrituras. Se eles forem perseverantes naquela situação, se eles conseguissem avançar e se destacar no meio daquele jovem, eles se tornavam talmides e caminhavam debaixo das palavras de rabinos, de pessoas totalmente instruídas na fé judaica. E alguns textos vão dizer que eles caminhavam aos pés dos rabinos. Eles se colocavam aos pés, entendendo que daquela pessoa viriam palavras de direcionamento, que aquele rabino foi alguém direcionado para dar palavra para ele. Só que a gente não vai conseguir entender essa estrutura que Deus está nos convidando para viver, de sermos pessoas ensináveis, se nós não entendemos o que foi quebrado no Éden e o que foi construído no Calvário. Não tem como te ensinar isso, irmão. Não dá para te ensinar isso se a gente não apresentar essa pregação expositiva de dizer para você que Cristo, mesmo subsistindo em forma de Deus, não usurpou o lugar de Deus. Que Cristo, mesmo sendo o rosto humano de Deus, ele foi ensinável. Ele falou: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Isso é maravilhoso, porque nós entendemos aqui a formação desses talmides acontecendo gradativamente. Eles eram separados em estágios. Talvez você está aqui hoje na igreja, você fez o encontro, fez o reencontro, mas ainda não fez o fruto fiel, ainda está passando por estágios de ensinamento. Deus a cada dia tem colocado algo novo e algo fresco sobre a tua mão, tem te apresentado gradativamente as maravilhas do Evangelho. Talvez hoje você não está pronto para ministrar uma palavra no púlpito, mas você chega na tua escola, você consegue anunciar o Evangelho, você consegue chegar no teu trabalho e falar de Jesus. Você é um talmide, irmão. Deus está te convidando para não ser talmide de si mesmo, está te convidando para você não assumir esse protagonismo de ensinar a sua própria vida, de você chegar para o seu pai, para a sua mãe e falar: pai, mãe, eu quero aprender, eu quero ser refeito.
Talvez você chegou aqui cheio de ensinamento, cheio de coisa que você aprendeu, e Deus está te convidando nessa tarde. Não seja talmide de si mesmo. Seja alguém ensinável. Seja alguém que sabe ouvir um conselho, alguém que sabe ouvir um assessoramento. Assim como Jesus se esvaziou, assumiu forma de servo, com toda a humildade do seu coração, cumpriu o propósito e foi obediente até a morte de cruz. Você pode dizer um glória a Deus? O nosso organismo, o nosso intelecto, ele é adaptado para o aprendizado. Quem aqui já se viu numa condição de saber cantar uma música que você nunca gostou? Tu acha a música horrível, mas de tanto você ouvir, você tá porque você é um ser ensinável. O seu organismo, ele é preparado para absorver informações. O seu organismo, ele foi preparado para absorver falas, comportamentos, formas de se vestir. Talvez a forma que você se veste hoje é reflexo de um comportamento que você observou e você tomou para si. Porque nós somos seres ensináveis. Então, entendendo essa necessidade, a Bíblia vai dizer que Deus todos os dias ia lá no Éden, supria a necessidade de Adão. Só que repita comigo: mesmo com a visitação de Deus, Adão pecou. E nós temos um grande problema a partir de agora, porque nós temos um homem precisando de adoração, precisando adorar algo, precisando adorar ao Deus eterno e todo-poderoso, que agora decidiu adorar a si mesmo e dizer: eu quero ser como ele. Agora nós estamos vendo um homem que era imagem e semelhança de Deus, que recebeu a seguinte proposta: Deus sabe que se você comer, você vai ser como ele. Ah, deve ser interessante isso, né? Deve ser interessante ser protagonista da minha história. Deve ser interessante tomar minhas próprias decisões sem depender de nada, de ninguém. Deve ser legal caminhar debaixo da minha liberdade, ser uma liderança. Deve ser muito bom. Deve ser muito bom fazer algo sem meu pai e minha mãe enchendo o saco ali. O que você vai fazer? Deve ser muito bom. A proposta continua sendo a mesma. Só que a partir daí existe uma ruptura na aliança entre o homem e Deus. A partir de agora deu ruim. Repita comigo: agora deu ruim. Porque agora a necessidade do homem de adorar somente a Deus, ela foi suprida com uma adoração secundária, adoração a ídolos. A partir de agora o homem se tornou corrompido. Aquele espaço no coração do homem agora é preenchido com pecado, é preenchido com vaidade, com dissensão, com tudo o que há de ruim. E nós vamos entender isso ao longo da história, que Deus, ele não parou de se relacionar com o homem. Deus, ele continuou buscando. Deus, ele continuou tentando a oportunidade de se relacionar com o homem. A Bíblia vai dizer que de Êxodo até a chegada em Canaã, foi construído um tabernáculo com níveis, onde a presença de Deus foi colocada numa arca, e naquela arca, o povo levava ao sacerdote as suas preces. Deus, ele continuou se relacionando com o homem, só que a partir de agora o homem é caído. A partir de agora o homem não reflete mais a santidade do seu amado. A partir de agora o homem, ele foi manchado. Eu não sei como é que isso entra no teu coração, irmão, mas isso é... A mensagem do Evangelho, ela é completa, ela é perfeita. Às vezes eu vejo a gente tentando criar alegoria para o Evangelho, mas a mensagem pura e genuína do Evangelho faz a gente não ser talmide de si mesmo. Faz a gente olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé e fala: Senhor, eu sou teu discípulo. E porque eu sou teu discípulo, eu vou aprender a ser discípulo, eu vou aprender a caminhar como igreja, eu vou aprender a ter um supervisor, eu vou aprender a ter um pastor. Por quê? Eu entendi que na cruz de Cristo eu sou igreja. Eu não sou igreja porque eu decidi ser igreja. Você não está aqui porque você quis, irmão. Antes que você colocasse essa roupa e saísse da tua casa, o Espírito Santo, ele te comoveu. E ele te chamou com um olhar de amor que te atraiu, com ondas de amor que te trouxe para esse lugar para adorar a presença dele. Então que nós não sejamos talmides de nós mesmos, de achar que você na sua pequenez tem autoridade para decidir vir ao culto, cultuar a Deus, irmão. A nossa carne não queria estar aqui, a tua carne não queria estar aqui, mas nós não vivemos debaixo da inclinação carnal. Nós somos encontrados, nós fomos achados nele, nós somos filhos. E a partir de agora a vontade de estar em qualquer outro lugar não existe mais. Por quê? Porque agora você só caminha para um alvo, você sente a necessidade de estar lá. Agora já não é mais porque você tem que estar aqui, é porque agora você entende que existe uma liderança que cooperou para que isso aqui acontecesse, pastores que se esforçaram para isso aqui acontecer. Por quê? Pelo Evangelho de Cristo.
pela mensagem de amor que nos une, nos coloca aqui nesse mesmo lugar, debaixo de sujeição, debaixo de todas as coisas e conflitos existenciais que esse lugar pode ter, mas nos faz ser ensináveis e dizer: eu preciso estar aqui, eu preciso caminhar debaixo disso. Amém? Aplauda o Senhor nessa tarde em nome de Jesus. Tá todo mundo assim, ó. Tá todo mundo tenso. Calma, galera, calma. Eu vou pegar mais leve não, pessoal, é daí para pior. Após a queda do homem, o pecado entra no mundo. Quantos conseguiram entender essa introdução? O pecado entrou no mundo. Só que para uma equação fechar, algo precisava acontecer. O pecado não podia entrar por um homem e sair por um Deus. Se o pecado entrou por um homem, precisaria sair por um. Então ele se faz carne. Ele se faz carne. Ele assume forma de servo e ele fala: se entrou por homem, vai sair por homem. E é por isso que a palavra vai dizer que ele suou sangue, que ele teve fome, que ele teve sede, passou por qualquer condição humana que a gente passou, mas em tudo ele não, porque Jesus não foi tal humilde de si. Jesus não foi tal humilde de si. Jesus, ele foi aquele que teve mais perto de ser tal humilde de si, mas quando ele ouviu palavras do tipo: nossa, é bom mestre, como tu és bom. Bom não, eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Quando ele ouviu palavras direcionando ele para um lugar de exaltação, ele falou: não, somente ao Senhor posso prestar culto, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Nós vemos um Cristo que não foi tão humilde de si mesmo, que foi obediente como ovelha muda ao Calvário. E esse mesmo Cristo olha para mim e para você nessa tarde e diz: ide e fazei discípulos por todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 18, olha o que Jesus está dizendo. Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se dele e disse: toda a autoridade do céu foi me dada, portanto, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem, repita comigo, ensinem os novos discípulos a obedecerem todas essas ordens que eu dei. Cristo, ele é aliança de novo o homem a Deus, mas a aliança que Cristo faz através do seu sangue não é uma aliança de libertinagem, irmão. A graça, ela não vem para dizer para você assim: ó, agora seu pecado está perdoado, você pode fazer o que você quiser. Ele está dizendo: façam discípulo e ensinem, deem todas as ordens. A Bíblia está falando pedido, súplica, ordens. Jesus veio ao mundo, se fez carne, restabeleceu o homem numa aliança expiatória com Deus, de perdão e remissão dos pecados. E ele vai dizer para nós assim: ó, eu formei discípulos, agora vocês vão formar discípulos. Debaixo de quê? Debaixo dessa autoridade que foi dada sobre ele. Quando você sair da sua casa e formar discípulos, quando você tiver a sua célula, quem recebe essa palavra aí? Você vai fazer isso debaixo da palavra de Deus e do poder que Deus está te dando, irmão. Quando você se submeter às suas lideranças, quando você for submisso às suas lideranças, quando nós como igreja caminharmos debaixo dessa palavra de entendimento, como foi ministrado no culto ontem, a relação que Elias tinha com Eliseu de não tirar os olhos do seu discipulador, eles caminhavam debaixo de algo que era maior que eles. Não tinha a ver com aquilo que Deus construía dentro deles, era o que Deus estava construindo através dele. Existe uma religação que aconteceu desde o pecado que aconteceu no Éden, e a partir de agora, irmão, Deus está nos convidando todos os dias para viver esse tipo de aliança. Uma aliança que começa na cruz do Calvário, que transborda na sua célula, que passa por sua supervisão, que passa pela igreja, que vai nos dar rebote, vai nos levar a um nível de obediência através daquilo que nós estabelecemos no Evangelho de Cristo. Esse sangue de Jesus que nos une, cara, que nos aliança, que mesmo no dia em que o caminho não estiver legal, mesmo no dia difícil, mesmo no dia que a gente não conseguisse entender, nós vamos dizer: é pelo Evangelho de Cristo. É pelo Evangelho de Cristo. Nós estamos debaixo de uma autoridade que foi conquistada por Cristo. Deus, ele nunca deixou de se relacionar com o homem. Deus, ele nunca desistiu de você. Repete isso para esse irmão que está do seu lado aí. Fala assim: Deus nunca desistiu de você. Abre sua Bíblia aí, já fechando já. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por muito tempo,
Deus falou várias vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu, e o designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Nós vemos um homem caído, nós vemos um homem pecador, um homem que perdeu a aliança com Deus, um fio que foi rompido, mas um Deus que nunca desistiu do relacionamento, um Deus que se fez presença dentro do tabernáculo, numa arca chamada Arca da Aliança, de um Deus que nunca desistiu, um Deus que se tornou voz na sarça ardente, um Deus que nunca deixou de se relacionar com o homem. Você tem um Deus que se importou com o relacionamento com você. Deus, Ele te chamou, Ele te convidou para esse relacionamento, Ele te convidou para esse lugar secreto. Então eu quero dizer em nome de Jesus, não seja talmide de si mesmo. Nos seus piores dias, não vai ser a voz que vai, uma voz que vai surgir dentro de você, que vai te dar direção, se não for a voz de Deus. Nos seus piores momentos, irmão, nos dias mais difíceis da tua vida, seja como igreja, seja no lugar profissional, na cruz de Cristo você vai encontrar a direção. Não seja talmide de si mesmo. Não perca o desejo de ser igreja. Não perca o desejo de congregar. Não perca o desejo de ser discipulado, de discipular. Não perca a esperança na igreja. Não perca a esperança no corpo de Cristo, porque foi por quem Jesus morreu. Seria muita ingenuidade da nossa parte, irmão, desdenhar a amada igreja pelo qual Jesus morreu, a igreja pelo qual derramou sangue, por conta dos nossos conflitos existenciais, por conta do nosso desejo de liberdade, irmão. Deus está chamando uma geração para ser ensinável, uma geração que entende que tudo veio dele, tudo volta para ele, uma geração que entende que na cruz as nossas diferenças são conectadas. Na cruz o flamenguista olha para o vascaíno e fala: eu amo esse cara. Difícil, né? Mas a cruz acontece, tá? Na cruz de Cristo não existe direita, não existe esquerda. Quando nós falamos da cruz de Cristo, não existe lado partidário, não existe lado de interesse. O meu ministério, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, não vou com a cara dela, o cabelo dela é feio, não vai. Isso foi a gente que criou. Enquanto aquele louvor, importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Sabe que sombras são essas, irmão? As sombras do nosso achismo. Eu acho isso. Não vou com a cara dela porque eu acho ela chata, bateu o ranço. Coisas que surgem dentro de nós e você não sabe explicar. Por quê? Porque isso é inclinação carnal. Deus te convida nessa tarde a olhar para a cruz e falar: irmão, eu nunca entendi a passagem das 99 ovelhas. Como é que pode? Que amor é esse que deixa 99 no aprisco e vai atrás de uma perdida? Até o dia que eu fui a ovelha perdida, irmão. Se talvez você não entende essa passagem, o dia que você se vê como ovelha perdida, você vai entender que quem foi muito perdoado, muito ama. Você vai entender um pouco disso, um pouco desse amor que resgata, esse amor que busca, esse amor que prega, esse amor que exorta, esse amor que corrige. Ou você acha que foi fácil para Deus ver o seu filho perecer numa cruz? Alguém tinha que pagar, irmão. Naquele momento Jesus leva sobre si os nossos pecados. Naquele momento Ele está sendo levado como expiação dos nossos pecados, como oferta. E naquele momento Ele olha para o céu e fala: meu Deus, por que me desamparaste? Mas naquela hora Deus não está vendo seu filho, Deus está vendo nossos pecados, a nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, debaixo dessa palavra cristocêntrica do Evangelho, nós não temos outra saída a dizer: eu não quero ser talmide de mim mesmo. Eu não quero declarar: a igreja sou eu faço do meu jeito, meu corpo, minhas regras. Não existe espaço. Dentro da mensagem do Evangelho de Cristo, de um Deus que se esvaziou, não existe um homem que se enche, irmão. Não existe. Seria desafiador demais você sair daqui cheio de si, das suas opiniões. Se você olhar para a cruz, irmão, a única coisa que vai ecoar dentro de você é: vê se há em mim algo que não te agrada. Vê se há em mim algo que não te agrada. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se ao longo do tempo, ao longo da faculdade, ao longo dos livros que eu li, eu não me tornei soberbo demais. Eu não me tornei alguém que sabe demais. Alguém que não sabe mais sentar para ouvir. Alguém que não sabe mais chegar numa célula, ter alguém mais novo que você, e você sentar e falar: cara, esse cara é meu líder. Maior que toda a sombra que a gente projetou. Cantar isso é muito fácil, irmão.
Eu quero ver se na prática a gente vai dizer: Senhor, Tu é maior que toda sombra que a gente projetou. Mas a pior sombra que a gente projeta não são os ídolos de madeira que a gente chama de santo, não. O pior ídolo que a gente projeta é a nossa própria sombra. É falar: eu sou meu Talmide. Essa sombra é difícil, irmão, porque isso é difícil de detectar. Conhecer uma pessoa que tem idolatria de entidades e santos é muito fácil de detectar. Ela mesmo coloca no carro, ela mesmo faz tatuagem. Eu quero ver você olhar para alguém e reconhecer alguém Talmide de si mesmo. Ou você nessa tarde olhar e falar: Senhor, eu me tornei Talmide de mim mesmo. Tudo que eu construí, tudo que eu sei, eu tenho a coragem de dizer que foi eu por mim mesmo. Tudo que eu vivi na minha história, eu tenho coragem de dizer: ninguém me ajudou, ninguém estava comigo. Isso tudo é muito fácil, muito passível entrar no seu coração, irmão. Isso é muito fácil. Nós vivemos debaixo de uma geração que às vezes ela compete quem sofreu mais. Quem já conheceu pessoas assim? Quem já viu? Quem já participou de uma conversa assim? Pô, eu, cara? Não, eu? Pô, caraca. Quem já viu aquela conversa que o cara tá no Big Brother? Cara, não, tô desempregado, mas tu já vendeu água? Eu já vendi. Quem já viu esse meme aí dos caras no Big Brother? Tu já vendeu água em São Paulo? Tal, o cara começa a dizer, tipo, os caras competindo, quem já sofreu mais. Isso é reflexo da nossa geração. Isso é reflexo. Nós queremos competir quem teve a história mais sofrida, a história mais difícil. Nós queremos nos esvaziar, mas no sentido de nos encher. E Deus conhece, irmão. Nós nos esvaziamos, não porque lá atrás eu dou um testemunho ruim, mas já tendo um testemunho bom para contar. Eu quero dar o testemunho do dia que eu passei fome, mas só o dia que eu tiver com a comida na mesa. Deus está levantando uma geração, irmão, que ela vai saber no pior dia da sua vida chegar para um líder e dizer: irmão, eu sou a igreja contigo, eu sou. A minha vida está assim. Hoje, esse sou eu. Em nome de Jesus eu creio em quem eu vou ser. Mas hoje esse sou eu. Essa é a nudez da minha alma, pastor. Essa é a nudez da minha alma, líder. Isso é o que eu tenho hoje. Esse é o evangelho de Cristo, irmão. Não é um evangelho de performance que a gente vem no melhor dia externa e as pessoas falam: nossa, olha que legal, como foi bom. Deus está levantando uma geração para não ser Talmide de si. O Talmide de si sabe no pior dia da sua vida dizer: vê-se há em mim. E quando você diz isso, você já sabe que não tem algo que agrada, mas mesmo assim, mesmo sabendo como estão os corredores do seu coração, imundos, inundados de pecado, você fala: vê-se há em mim, Senhor, algo que não te agrada, e arranca, Senhor, porque meu coração é teu. Deus te convida nessa tarde para nunca mais ser Talmide de si. Nós vamos ser ministrados em vários aspectos de como Jesus mesmo cuidou da igreja. Nós estamos debaixo de um evangelho de Jesus que se relacionou com o colérico, com o sanguíneo. Vamos ter oficinas daqui a pouco aqui. Você precisa sair daqui hoje municiado de informações para ganhar vidas, para amar pessoas, para pregar o evangelho da salvação para muitas pessoas. Mas antes você precisa entender o quanto você foi amado, porque senão você vai dizer: eu fui meu Talmide, eu ensinei aquilo que eu mesmo vivi, eu construí. Deus, Ele está levando homens a seguir a linha de Cristo, levantando homens como Pedro, colérico, que um dia olhou para Jesus e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ganhou estrelinha lá, ponto para Pedro. Mas o Pedro que cortou ele do soldado, o Pedro que no dia que falou que não ia negar, negou. Pessoas, irmão, pessoas. Mas esse mesmo evangelho de Cristo foi buscar Pedro no mar de Tiberíades para nos ensinar que o evangelho da verdade, o evangelho daquele que não quer ser Talmide de si mesmo, não é fácil. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: o evangelho de quem não quer ser Talmide de si mesmo não é fácil. Às vezes pessoas escolheram ser Talmide de si mesmo naquela máxima de não quero dar trabalho. Ser Talmide dá trabalho, irmão. Então para vocês como líderes aqui, ó, líderes, futuros líderes de célula, futuros pastores, dá trabalho ser Talmide. Porque ser Talmide é se colocar aos pés e dizer: eu preciso, eu quero ouvir, eu não estou pronto, eu não estou bem, eu não estou legal. E nós como discipuladores, como líderes, vamos entender esse processo, porque um dia, quem esteve sentado para ouvir? Nós. E nós entendemos esse ciclo. O mesmo Pedro que passou por tudo isso, estava lá à frente da igreja dos Gálatas, pregando a palavra, anunciando. Mas foi um Pedro transformado, foi um Pedro que mesmo com seu temperamento explosivo, colérico, sanguíneo, sei lá,
foi alguém tratado. Então que hoje não entre no seu coração aquela máxima de não, eu sou assim. Pastor, eu sou assim desde que eu nasci. Dou patada em todo mundo, dou fora em todo mundo, esse é meu jeito. Falo mesmo, pronto, tô leve. Existe um Cristo diante de você dizendo: eu quero mudar a tua história. Eu quero te tratar. E o mais legal é que o evangelho é tão bom, é tão gostoso, que às vezes as pessoas que passaram por isso foram tratadas, elas discipulam pessoas idênticas a elas. Aí ela olha e fala assim: cara, esse cara era igual eu. E mesmo que você como líder, como alguém chamado para pregar o evangelho, você fala: eu não fui tal humilde de mim mesmo, então eu tenho que ensinar esse cara a não ser tal humilde de si. Se ele está contando comigo para ajudar ele, eu preciso ajudar esse cara. Se eu venci a dificuldade que impedia ele de ser um talmide, eu preciso ajudar, eu preciso estender a mão, vamos lá. Aí você já como alguém com seu temperamento transformado em Cristo, alguém que já conheceu sobre a sua identidade e agora está preservando a identidade do seu discípulo, você sabe como ministrar. Mas também tinha João, que era um discípulo mais melancólico, talvez, né, Su? Um discípulo mais amoroso, que recostava a cabeça no peito de Jesus, em que Jesus sabia a hora de contar com João. Lá no episódio do Mar de Tiberíades, quando Jesus começa a voltar e ele fala: ei, vocês dois aí, Pedro e João, lança a rede para o lado direito. A Bíblia fala que João tem a revelação. João fala assim: eu acho que é Jesus. Pedro já estava na água, irmão. Pedro já estava na água há muito tempo, irmão. Tem algo para resolver com esse cara. Temperamento diferente, pessoas diferentes. Quem é mais amado dos dois? Os dois são amados. O evangelho da graça alcançou os dois. Então eu queria te convidar nessa tarde, irmão, para você olhar para dentro de si e você reconhecer o que você é em Cristo, irmão, sem olhar para a identidade do outro. Eu quero que você se sinta amado, cara, independente do que você está fazendo. Que a gente não apregou o amor de Cristo àquele que é mais influência, àquele que tem mais seguidores, ao que está pregando. Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Espírito Santo. Para que eu esteja aqui agora no altar ministrando, muita coisa aconteceu nos bastidores. Tem jovens que limparam o banheiro, teve gente que fez um almoço, teve gente que está, muita gente trabalhando nessa sinergia. Então a gente não pode ser tão humilde de nós mesmos. Nós precisamos entender, estamos debaixo de uma engrenagem que funciona perfeitamente. Você pode dizer um glória a Deus? Jesus, ele foi um discipulador perfeito. Exortou quando tinha que exortar, cuidou quando tinha que cuidar, mas ensinou os seus talmides a caminhar do lado deles. Depois que estavam prontos, ele falou: agora vocês vão formar. Agora vocês vão formar. Como vocês vão formar? Na limitação de vocês, na humanidade de vocês, mas mais do que isso, debaixo da autoridade que eu conquistei sobre a vida de vocês. A Bíblia é muito clara quando ela fala: ensinem tudo que eu ensinei. Jesus vai dizer assim: eu conquistei a autoridade na terra e no céu, debaixo da minha autoridade eu direciono vocês. Então eu quero profetizar em nome de Deus sobre a tua vida, a célula que você vai, a liderança que você vai assumir, qualquer tipo de função eclesiástica que Deus te direcione para receber, para que você esteja debaixo dessa sinergia de autoridade, de submissão. Você precisa entender que a autoridade que foi constituída começou aonde? Em Cristo. A autoridade de Cristo, ela estabeleceu o corpo de Cristo para funcionar de perfeita sintonia. Então não seja tão humilde de si mesmo. Esvazia o teu coração, irmão. Esvazia o teu coração de tudo que é tipo de vaidade, de tudo que é tipo de vislumbre. Eu quero dizer algo do fundo do meu coração para você, e diretamente do coração de Deus. Você é amado. Se isso não te basta, irmão, não sei mais o que vai te bastar. Não sei, irmão. Sempre que eu olho para me debruço sobre as Escrituras, eu olho e falo: meu Deus, como eu sou amado. Como eu sou amado, cara, como Deus me ama. Isso me constrange que eu não preciso mais de palavra de vitória, de palavra de chave, de bênção e tal. A maior bênção que eu tenho na minha vida é ter sido encontrado. É legal ser abençoado? É legal ter um carro, ter uma casa? Isso é maravilhoso, não vamos ser hipócritas. Mas quando eu olho para tudo isso, coisas que um dia eram meu sonho, depois que eu conquistei já não é mais, eu quero trocar agora. Um dia a casa que eu sonhei já não é mais o meu sonho, eu quero me mudar. Isso tudo é entender que essa fragilidade, ela está no meu coração e foi aberta lá no Éden, porque esse vazio aconteceu. Só que se eu não entender que Cristo estabeleceu de novo, eu vou ser talmide de mim mesmo. Eu vou ser talmide das minhas vontades, talmide dos meus sonhos, talmide dos meus projetos. Não, mas é o meu sonho. O meu sonho está acima de qualquer coisa. Por quê? Porque eu sou talmide de mim mesmo.
Não, a minha vontade, meu corpo, minhas regras. Por quê? Eu me tornei talmide de mim mesmo. Eu queria, debaixo dessa palavra, trazer um nível de entendimento para que a gente vai progredir. As próximas ministrações vão falar muito sobre o amor por vidas, o amor por pessoas, por ganhar, por consolidar, por discipular e enviar, que são os 4 pilares visionários da nossa igreja. Aquilo que a gente trabalha aí é, de fato, o nosso fundamento aqui, né, com base dentro da palavra. Mas a gente não entender que em Cristo nós fomos religados, reconectados, para a gente conseguir dar esse espaço, a gente não vai encontrar resposta. É possível ensinar alguém hoje a amar vidas sem mostrar para ela o quanto ela é amada? Como é que você ensina alguém? Como é que você pega alguém, bota no sol desse e fala, irmão, vamos fazer um evangelismo? Como é que você explica isso para alguém? Como é que você explica para alguém você perder, às vezes, noites de sono cuidando de alguém? Como é que você explica para alguém, às vezes, largar um prato de comida na mesa e socorrer alguém? Como que nós explicamos isso numa ótica humana? Esse dia eu estava no meu trabalho, eu estava atendendo pessoas no telefone, discipulando, e teve um amigo meu que falou para mim assim, cara, a vida que tu vive é uma loucura. Tu é pastor e militar do exército nas horas vagas, ele falou assim. Porque tu está aqui no quartel, tu está trabalhando, mas tu tá, gosto para resolver e tal. Às vezes um discipulado, mas eu amo discipulado, eu amo. Eu gosto de ver, de cuidar de vidas, eu gosto disso. Mas por que eu passei a gostar disso? Porque eu aprendi o ensinamento? Porque eu entendi um protocolo? Não, irmão. Porque um dia eu olhei para o autor e consumador da minha fé e eu falei assim, meu Deus, um dia eu fui a ovelha perdida. Então hoje eu não posso olhar para a ovelha perdida e falar assim, ó, o problema é seu, se vira. Eu preciso entender que existe um pastor que vai, muitas das vezes, olhar para mim e dizer assim, ó, fica aqui no aprisco, eu já volto. Mas o teu irmão estava perdido e foi encontrado. A gente não pode viver esse nível de competição, irmão, de ser talmide de si mesmo. Quem lembra da história do filho pródigo aqui? O filho mais velho foi o quê? Talmide de si mesmo. Criou dentro dele a sua própria regra, ficou escravo daquilo que ele mesmo construiu. Não, eu estou esse tempo todo aqui te servindo, tu nunca matou um novilho para mim. Sabe o que é isso? Talmide de si mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer algo que eu acho fantástico. Ele fala, eu não quero que haja em mim justiça própria pela lei que eu cumpri, senão na graça que foi conquistada na cruz. Um apóstolo Paulo que cumpriu a lei, que disse, eu considero tudo que eu aprendi como esterco, mas eu não quero justificação no que eu fiz. Eu não quero chegar um dia e falar, Senhor, eu fiz, Senhor. Eu quero que Deus olhe para mim e fale, você foi. Senhor, mas em teu nome eu performei, eu fiz. Se você não entender a essência do Evangelho de Cristo, que nos coloca aqui, como igreja, debaixo de uma autoridade, debaixo de palavras que muitas das vezes são duras, e você sai daqui chateado, se você não entender que isso começou lá no Calvário, religando a aliança que um dia foi quebrada, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, por meio de um homem o pecado entrou, por meio de outro homem muitos tornaram-se justos. Se você não entender isso, irmão, a gente vai ficar batendo cabeça aí, tu vai sair daqui, vai para outra igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e vai para outra, e nunca vai encontrar esse vazio do teu coração, porque quem preenche esse vazio? Cristo. Nós estamos debaixo desse ano de discipulado, e esse ano de Timóteo vai ser maravilhoso. Quantos recebem isso no seu coração? Esse ano de Timóteo vai nos levar a um nível maravilhoso de intimidade, de relacionamento, de mesa, de comunhão, de partir do pão. E Deus, Ele vai aniquilar do nosso coração a obrigação, irmão. Deus, Ele vai aniquilar do nosso coração aquele desejo de, não, eu só vou falar com o meu líder porque eu sou obrigado. Eu só vou lá confessar o meu pecado a Ele porque eu tenho que fazer. Você vai sentir seu coração constrangido, o Evangelho vai colocar você numa mesa e você vai falar assim, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Você vai entender o momento da exortação, o momento da palavra que vai muitas das vezes te ferir, mas vai te tratar. Deus, Ele está nos levando a esse nível, irmão. Esse nível com entendimento. Não seja talmide de si mesmo. Essa história de que igreja sou eu, igreja somos nós, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, é a mesma coisa que colocar água no reservatório de gasolina, irmão. O carro vai andar? Mas o carro não é seu? Alguém pode te impedir de colocar água no reservatório de combustível? Você faz o que você quiser, irmão. Você só não pode reclamar da performance. Você só não pode querer exigir garantia do fabricante. A Bíblia vai dizer, jovem, faça tudo o que você quiser, o que tiver ao seu alcance. Mas lembre-se que você vai acertar conta de tudo. É ou não é? Então nessa tarde você pode escolher ser talmide de si mesmo. Você pode escolher estar aqui de corpo presente, mas viver a sua ótica de evangelho. Não quero.
Não quero me relacionar, não quero. Eu vou para a célula, mas eu não gosto do meu líder de célula. Eu não quero conversar com ele. Eu não quero esse relacionamento. Você pode escolher esse caminho. Você só não pode reclamar depois com o fabricante que o seu carro não está progredindo. É ou não é? Está colocando água no reservatório de combustível. Aí não vai. Glória a Deus. O pecado entrou por um homem, irmão. E a conta não ia fechar se saísse por um Deus. Nós temos Jesus que nos deu o plano perfeito de como proceder, irmão. Quando nós olhamos para as páginas do Evangelho, vivemos uma série agora que o pastor pregou. Quanto tempo da série do Evangelho o pastor pregou? Cara, 1 ano. 1 ano? 2 anos? Muitas mensagens do Evangelho. E quando nós nos debruçamos sobre essa realidade do Evangelho, nós vemos Jesus tratando de formas diferentes, com pessoas diferentes, uma unanimidade no Evangelho. O mesmo Jesus que chamava a prostituta de filha, a prostituta arrependida de filha, chamava o fariseu de raça de víbora. Como a gente vai entender isso, irmão, se a gente não estiver ligado no mesmo espírito com Jesus? Como nós vamos entender o tempo da exortação e o tempo do cuidado se a gente não estiver ligado? A gente vai falar, sabe o quê? Jesus é incoerente. Como é que ele está chamando um de raça de víboras e outro de filho? Jesus, ele trata com cada um da forma que lhe apraz. Sabe por quê? Jesus é o discipulador perfeito. Então nós, na condição de discípulos, não podemos olhar para Cristo e exigir dele uma forma de tratar como a gente acha que tem que ser. Talvez tenha um irmão que está do seu lado passando por um processo, é o momento dele, é o processo dele. É o momento dele. Cada um passando pelo seu processo, cada um entendendo o seu momento. Cristo tratando com a igreja de cada forma, Cristo tratando com Pedro de uma forma, tratando com João de uma forma, tratando com Judas de outra forma, tratando com Tomé de outra forma, porque cada um tinha um comportamento. Então Deus está nos convidando de maneira muito madura a nos lançar nessa palavra de discipulado e entender que os processos eles fazem parte. Cada processo que a gente passa, cada processo. Talvez você chegou aqui nessa tarde cheio de indagações, cheio de dúvidas. Talvez você queria estar lançado no ministério e seu líder falou que não era o seu tempo. Talvez você queria ter iniciado um relacionamento e seu líder falou para você: calma, irmão, vai estudar, não é seu tempo. E ser talmide é olhar para a vida do seu líder e falar: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, faz a gente se aliançar de uma forma que a gente consiga se entender, que eu consiga receber essa palavra, entender no meu coração, entender no meu espírito, que eu consiga receber aquilo, colocar no meu coração, e mesmo que a minha alma não entenda, eu falo: Senhor, ministra no meu coração. Deus, Ele te convida nessa tarde para ser talmide de Cristo, e automaticamente ser talmide dos seus pastores, talmide dos seus líderes, talmide dos seus pais. Cadê os filhos aqui? Cadê os filhos aqui? Sejam talmide dos seus pais. Chega em casa, benção pai, benção mãe, né? E aí, cara, qual é? Não existe isso, irmão. Deus, Ele está chamando você, filho, para entender que você tem um discipulador. Deus, Ele está chamando você, liderado, para dizer que você tem um pastor, você tem um líder, você tem uma igreja, você tem autoridade sobre a tua vida, você tem um chefe no teu trabalho. Quando você decide ser talmide de si mesmo, você fala: eu me basto. Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, ele me disse: a tua graça, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então eu quero dizer nessa tarde, na tua fraqueza, na tua dificuldade, na tua debilidade, na tua história de vida, na tua adolescência rebelde, na tua situação de dizer: eu não devo satisfação a ninguém, eu sou difícil de lidar, eu sou um comportamento difícil, eu sou um colérico, eu sou um sanguíneo, independente de qual seja o teu temperamento, como está naquelas oficinas aqui, o Evangelho de Cristo, ele é disponível para você nessa tarde, para te moldar. Não existe desculpa, irmão. Ah, eu sou assim, vou ficar por isso mesmo. Não existe desculpa. Deus, Ele te convida nessa tarde para mudar de uma vez por todas. Amém? Fica de pé no seu lugar, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Exalte o nome do Senhor. Fala: Senhor, eu não quero ser talmide de mim mesmo, Senhor. Não quero, Senhor. Eu quero ser teu talmide, eu quero ser teu discípulo, Senhor. Eu quero ser ensinável, Pai. Eu quero ouvir a voz dos meus pastores, quero ouvir a voz dos meus líderes, quero ouvir a voz dos meus pais, eu quero ouvir a voz dos meus avós,
Eu quero ser ensinável, Senhor. Eu queria convidar toda a igreja a orar em dupla aí. Segura a mão de alguém que está do seu lado e começa a ligar em espírito, como o corpo de Cristo, como igreja do Senhor, com a autoridade que nos foi dada, para ligar aqui na terra e ser ligado no céu. A Bíblia ela é clara e expositiva quando ela diz: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Eu quero que você ore pela vida do teu irmão agora. Quero que você ore para que dentro do coração dele queime essa paixão pelo Evangelho de Jesus, essa paixão que aliança ele na cruz de Cristo. Talvez esse irmão que está do seu lado está com dificuldade de caminhar, está com problema com alguém da igreja, está sem falar com alguém. Eu quero que isso seja aniquilado do nosso meio hoje. Que toda contenda, toda dissensão, todo mundo que decidiu ser talmire de si mesmo, todo mundo que decidiu caminhar com suas próprias pernas, quem está aqui nessa noite sem uma célula, sem uma liderança, caminhando sozinho, pecando escondido, sem ter alguém para quem confessar, sem ter alguém para quem pedir ajuda, eu quero que isso seja aniquilado em nome de Jesus nessa tarde. Queremos ser igreja agora, Senhor Deus, e ligar na terra esse nível de discipulado, Senhor Deus. Esse nível de discipulado capaz de abrir o coração, capaz de expor as feridas, para tirar a armadura, Senhor, e dizer: eu preciso de ajuda. Pessoas que estão bem na nossa frente, mas que quando deitam a cabeça no travesseiro, existe uma lepra que mata e destrói o coração delas. Pessoas depressivas, pessoas ansiosas, que caem por terra agora em nome de Jesus. Seja aniquilado no nosso meio, irmão. Começa a profetizar sobre a vida do teu irmão. Seja uma pessoa ensinável. Começa a profetizar uma mente ensinável, uma mente capaz de sentar para ouvir, para que tenha autoridade para falar, uma mente capaz de ser ensinável. Um ancião que consegue parar para ouvir um jovem que tem idade para ser o seu neto e falar: Deus fala através dele. Uma geração ensinável, que não vai disputar quem sofreu mais, quem sofreu menos, que não vai disputar quem sabe mais, quem sabe menos. Uma geração que coopera única e exclusivamente para o alvo. Mais, Senhor, mais sobre nós, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. Nos reveste, Senhor, agora, Senhor Deus, agora. Maturidade, Senhor, maturidade. Maturidade espiritual, Senhor. Maturidade espiritual, Senhor Deus. Em nome de Jesus, maturidade espiritual sobre nós, Senhor. Lembrei da canção. Isto é o retrato de Deus. O que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer. Fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. Lembrei da canção. Isto é o retrato de Deus. O que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer. Fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus,
nós temos paz com Deus. Por causa do sangue nós temos paz com Deus. Paz com Deus por causa do sacrifício. O sangue vertido naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Só igreja. E aquele fio veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não temerá? Importa aquele maior que toda sombra, maior que toda a gente projetou. Importa que ele seja, o único Senhor. Importa que ele Seja exaltado, Senhor. Essa é a tua igreja, Senhor. Essa é a tua maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja, o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados As palmas e adoração, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não tem, importa que ele cresça, importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, importa. Eu quero que você olhe para esse irmão que está ao seu lado. Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: porque Ele é, eu sou contigo.
novo, porque Ele é. Eu sou contigo. Isso é muito forte, isso é muito forte. Pode aplaudir o Senhor nessa tarde. Diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus nos dê nessa tarde, nessa noite, nas próximas ministrações, um batismo de amor pela igreja de Cristo, amor por vidas, um amor que se sujeita, um amor que fala com autoridade quando tem que falar, que fala com submissão quando tem que falar, que não desiste de ser igreja, que não desiste de estar aqui reunidos, profetizando, não desiste de estar aqui decretando o ano aceitável do Senhor. Não importa o que a gente vai passar, irmão, nesse ano de Timóteo nós vamos viver coisas tremendas, irmão. Quero profetizar sobre cada líder aqui, cada líder, todos os líderes, todos vocês que têm uma célula na sua casa, que tem pessoas. Nós vamos viver nesse tempo um momento maravilhoso de discipulado, o qual a gente nunca viveu, como nosso pastor tem ministrado. O nível de aliança, de quebrantamento, de discipulado, de mesa, de partir do pão, fora do comum que nós vamos viver nesse tempo. Amém? Glória a Deus, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Continua aqui, meu pastor. Deixa eu mandar uma palavrinha rapidinho. Eu vim escutando a ministração no carro, né? Na verdade, para mim é sempre uma honra ser ministrada pelo Senhor. E eu vim escutando a ministração dentro do carro e eu falei, meu Deus. E a Aline falou assim comigo, já estou sentindo a presença dentro do carro. E foi maravilhosa. E o que eu queria deixar, que o Senhor falou, gente, a gente não pode ser tão humilde de nós mesmos de verdade. A gente precisa ter um discipulador. Que nesse ano de Timóteo a gente vem entender isso. E quando o Senhor falou dos rabinos, o Senhor vai ter o prazer de quando chegar em Israel, você vê isso. É assim, ó, a bênção. Eles não saem do lugar de adoração sem antes pedir a bênção para o seu rabino. Então falta hoje, amados, a gente se deixar ser discipulado. Quando queremos ser tão humildes de nós mesmos, a gente vive uma vida vazia. Agora, quando a gente resolve se deixar ser um discípulo, que alguém nos discipule, é muito melhor. E quando o Senhor estava falando, eu falei, meu Deus, quando ele chegar em Israel, esse ano de Timóteo é maravilhoso, mas quando o Senhor chegar em Israel, o Senhor vai ver a devoção, sabe, que eles têm, às vezes de uma forma errada, né, porque ainda não conhecem o nosso Senhor, eles não têm o nosso Senhor como Senhor e Salvador, e sim como só um profeta, mas eles têm tanto, amados, tanta honra, e eu queria declarar para você nessa tarde também, tá humilde, que você venha ser discípulo, venha discipular outro, e também se deixe ser discipulado. Você é uma bênção para essa geração. Eu quero declarar para você, sobre a sua vida, sobre a sua família, um novo de Deus, sabe, que no ano de Timóteo, você já é um grande homem de Deus, mas que você venha ser um Timóteo nessa geração, e que você também venha ser Timóteo, mas venha ser Paulo, e formar outros Timóteos também. Que esse jovem, amados, vocês têm um discípulo, vocês têm um discipulador, que vocês venham pegar esse discipulador, venham amá-los, venham honrar, e que através dele venham sair
outros discípulos. Amém? Amo a vida de vocês, é um prazer estar aqui. E aproveitem, porque tem muita coisa boa, né, pastor? Tem muita coisa boa, e que Deus possa abençoar vocês. Não vou falar mais nada, porque hoje eu estou ausente de tudo, mas eu tinha que falar isso porque a presença de Deus, a gente escutando dentro do carro, a presença de Deus já era notória. Então valorize isso, amados. Valorize essa presença. Valorize isso, valorize alguém que está ministrando nesse lugar. Amém? Aplaudam o Senhor. Aplaudam o Senhor e aplaudam o Senhor também pela vida e pela palavra sendo ministrada. E só está começando, hein? Glória a Deus, valeu, pastora. Amém? Respira fundo aí, irmão. Foi só o começo, irmão. Foi só uma introdução. Você não tem noção do que está vindo aí. Nosso querido Gabriel já está aí com a gente. Deus te abençoe, meu irmão. Daqui a pouco vai estar ministrando uma palavra poderosa para nós aqui, em louvor e muita adoração. Amém? Glória a Deus. Pessoal, nós vamos ter um intervalo agora para que a galera das oficinas possam ministrar a igreja. Então, queria pedir com todo carinho, não sai do seu lugar não, rapidinho, pessoal. Daqui a pouco o Gabriel vai estar aqui, vai estar trazendo um louvor maravilhoso para nós. Quem lembra quando o Gabriel veio aqui na igreja da última vez? Irmão, eu fui lá para aquele canto da mídia lá, ó, do lado daquele irmão que está filmando lá. Eu caí naquele canto ali e fiquei, irmão. Esqueci de buscar minha filha na escolinha, só fiquei buscando assim, ali adorando, porque é maravilhoso. Eu falei para vocês, irmãos, estamos aqui com o propósito de ministrar a igreja, mas eu quero muito desfrutar, irmão. Que nem o nível de autoridade, de função, qualquer coisa. O cara que está no estacionamento, cara, vamos trocar, reveza. O cara está na escala, deixa ele buscar um pouquinho aqui e receber algo da parte de Deus. Amém? Pessoal das oficinas vão estar indo ministrar a igreja. Eu queria pedir, por favor, igreja, me pergunta o que, pastor? Passa na oficina, sejam ministrados por esses jovens. Esse propósito da oficina, de fato, é trazer o entendimento da seguinte questão. Nós, como discipuladores, para formar discípulos, precisamos entender que cada um tem um comportamento, cada um tem um temperamento. Repita comigo, cada um tem um temperamento. E eles prepararam mensagens com referência bíblica, com dinâmica, com muita coisa bacana. São jovens com faixa de 17, 18 anos, 14, 13, tem vários jovens ali. E eu, como pastor de jovens, eu sempre tento incentivar isso para que eles criem essa responsabilidade de ministrar também. Para que eles não cheguem aqui, vou sentar, vou ouvir a ministração. Eu quero, como a pastora falou, eu quero formar gente, irmão. Eu quero ver esses caras daqui a pouco na escola deles pregando. Quero ver esses caras na faculdade pregando, nas escolas militares, em qualquer lugar. Eu não quero que eles falem de algo que eles ouviram apenas. Eu quero que eles falem de algo que eles viveram. Amém? Então, igreja, independente da sua idade, você tem idade para ser avô, para ali e fala, meu filho, fala comigo, que Deus fale comigo através da sua vida. Amém? Sejam ensináveis, independente da idade. Você vai ter cerca de 30 minutos aí para ir lá, para ser ministrado, fazer um lanche. Vamos aproveitar esse momento. Amém? Glória a Deus. Solta o som aí, Serginho. Estão liberados, pessoal. Daqui a pouco o Gabriel vai estar trazendo uma palavra top para nós e muita adoração. Glória a Deus.